Então, vou chamar aqui para conversar com a gente o Marcelo Ventura. Marcelo Ventura, da ArcelorMittal. Vou chamar também o Eduardo Fonseca de Andrea, da Petrobras. E o Ricardo Aguilera, da RET. Bem-vindo. Olá, bem-vindo. Obrigada pela presença, pessoal. Então, vamos lá. Essas conversas, alguns de vocês já viram, mas eu começaria por uma provocação. E se vocês não viram isso, já que é um evento de mineração, em 2021 para 2022, teve uma pesquisa de duas universidades na Austrália, Victoria e Queensland, que determinou que a indústria de mineração é a indústria mais lenta em adotar inovação. No entanto, a gente está vendo muitas coisas acontecendo, principalmente na parte de GenAI. Então, eu acho que eu queria empurrar essa pergunta para o Ricardo, pela experiência que você tem, toda a presença de engenharia, etc. O que você está vendo? Primeiro, por que teria essa noção de mais lenta na inovação? E segundo, você está vendo isso mesmo na parte de GenAI ou não? Olá, boa tarde. Muito obrigado por ter-me cá, por el convite. Antes de todo, quero falar que para a Hatch é muito importante as coisas que Mining Hub está fazendo. Uma mostra disso é que 12 pessoas da Hatch estamos aqui nesse momento. Está nosso Country Manager para Brasil. Temos diretores regionais de Chile também e diretores globais de Integrated Operations e de inteligência artificial também está no público, assim que depois no break, se querem falar um pouquinho mais com eles. Então, voltando à sua pergunta, sim, é verdade que na mineração custa um pouco de fazer inovação. Eu fui por 10 anos gerente de inovação para a Barrick, para a Sudamérica. E nós lá no ano 2006, 2007 já estávamos falando da Mining Company of the Future, onde nós estamos falando de caminhões autônomos, de Integrated Operations, de uso de predições. Fizemos um programa há 20 anos, inclusive com tecnologia que ainda não estava, que não existia, mas achávamos que ia existir. Mas puxar isso que fazer que isso aconteça é muito difícil, muito difícil. Principalmente porque em geral na indústria mineira, o mineiro fala que se as coisas funcionam bem, para que vou trocar alguma coisa? Está funcionando, não preciso trocar. Eu preciso mover terra, para que vou a cambiar? E acontece, até hoje em dia, quando você faz uma inovação e vai a uma empresa mineira e fala, tenho isso. A primeira pergunta que a pessoa da mineradora fala é: e onde está instalado? Onde está implementado? Ele não quer ser o primeiro. Então, existe essa cultura ainda de ter medo a se atrever a ser o primeiro. Inovar significa errar. Você vai cometer erros, mas sobre os erros você tem que aprender e assim seguir iterando até que você chegue a algo que funcione. E infelizmente na indústria mineira ainda tem alguma mineira que inova muito, mas outras que custa muito. E essa pergunta onde está implementado, se não sou o primeiro. Eu acho que ultimamente isso está cambiando. Nós em Hatch estamos criando muitas novas inovações que estamos desenvolvendo em conjunto com as mineradoras. Nós falamos com eles e em conjunto estamos fazendo coisas. Essa é uma parte da pergunta, Daniel. A parte da pergunta é: onde é que você está vendo o uso de GenAI na mineradora hoje? Essa pergunta eu vou responder com uma pequena história. No dia sábado estava em minha casa assistindo a Netflix o filme El Efecto Adam. O filme parte com homem piloteando avião no ano 2050 e o avião começou a ter algumas falhas. E se escutou uma voz que falava: esto está falhando,
estragando porque tem isto, você deveria fazer isso. E o homem falava, le dizia assim, mas acontece que passa isto, e a voz falava de novo, então você faz isto. Então, esse é um copiloto virtual que esse piloto no ano 2050 tinha. Eu pensei, e por que não a generativa é um copiloto? E a Microsoft fez bem em poner o nome copiloto, copilot, não como OpenAI que pôs ChatGPT, que a vezes ninguém sabe o que significa. Então eu fiz uma prova, deixa eu ver cá. Não estou com conexão aqui na internet. Queria fazer uma prova, mas fiz uma prova com ChatGPT e eu perguntei, ChatGPT, estou aqui no turno na mineradora, minha pá principal estragou, só tenho uma pala secundária e 3 carregadores e estou embaixo do meu planejamento diário. O que eu posso fazer? ChatGPT falou que deveria fazer, primeiro faz isto outro, faz aqui, faz lá. Me deu algumas dicas de que eu teria que fazer, sem estar conectado aos meus dados no tempo real. Se eu conecto ChatGPT nos dados do Fleet Management System, os dados de geologia das pessoas que estão aí de manutenção, pode me responder em tempo real. Eu posso ter, igual que nesse filme, um copiloto que me está falando e ajudando a tomar melhores decisões. Nas mineradoras, as melhores decisões fazem ter melhores resultados. E a AI generativa vai fazer isso. Eu quero pegar o gancho, Ricardo. Você comentou sobre cultura, né, que as mineradoras muitas vezes, e eu entendo que a mineração ela tem uma cultura muito voltada para a segurança, e a segurança acaba abrangendo também essa aversão a risco. Queria perguntar aqui para o Marcelo. Marcelo, na relação de implementar GenAI, de fazer uma transformação no negócio com GenAI, a gente vê que tem um paradigma, se isso é uma responsabilidade da tecnologia ou da liderança, como sendo, né, grandes patrocinadores e até os grandes responsáveis por apontar para uma mudança de cultura. Como tem sido isso na sua experiência? Quem você vê que está à frente da adoção de GenAI? E o que você tem visto de quem está liderando, quem está na frente, quem está tomando mais as dianteiras dessa transformação? Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu me sinto muito honrado de estar aqui, representando a ArcelorMittal. A ver, sobre a pergunta. Um tempo atrás, era a área de tecnologia que era a responsável de fazer o scouting no mercado e trazer para a empresa soluções. E sugerir, galera, vamos usar isso aqui, vamos usar isso lá. GenAI chegou para todo mundo ao mesmo tempo. Essa é uma realidade. Então, o dia que eu fiquei sabendo que isso existia e que era bacana e era legal, o CEO, o diretor, o empregado, o cara da manutenção, todo mundo estava sabendo e já todo mundo estava testando. Então, assim, quando a gente fala do apoio da liderança, é fundamental porque, vamos ser sinceros, a tecnologia não é de graça. Tá? E GenAI, quando a gente vê, por exemplo, o uso dos assistentes pessoais, que entendo que é o primeiro que todo mundo começou a usar, né? Por exemplo, o caso do Copilot, ele não é caro, mas não é de graça. Quando você fala assim, quero escalar isso na empresa, em uma empresa como ArcelorMittal, que tem 22 mil funcionários no Brasil, o orçamento é considerável. Então, precisamos de ter esse apoio da liderança, eles têm que acreditar que isso consiga trazer valor para a empresa, né? Então, por exemplo, a gente está fazendo agora, estamos usando esses Copilot, selecionamos pessoas para testarem e estamos agora tentando entender que valor de fato real isso agrega ao negócio, né? Porque o foco nosso é toda inovação tem que trazer valor. E nesse cenário, né, que a siderurgia aqui no Brasil esse ano está bastante, assim, um cenário difícil, né? A gente está muito focado nisso, como fazer nosso negócio ter mais valor e gerar mais valor, né? E quando a gente vai aos projetos de GenAI, por exemplo, fazer assistentes
para uma pessoa de manutenção ou bots de autoatendimento, estamos falando de investimento ainda maior. Então, aí sim precisamos também ter esse apoio à liderança para conseguir viabilizar, né? E a gente, desde a área de tecnologia, tem que procurar essa solução e escolher os melhores parceiros para fazer acontecer, né? E você já tem conseguido encontrar resultados que convençam a liderança de que é um bom investimento? A ver, sobre os assistentes pessoais, estamos fechando agora o business case e, em princípio, sim, você paga bem rápido mesmo. Então, agora a gente tem que apresentar para a empresa e tomar decisão de escalar. E sobre os outros tipos de assistente, a gente está fazendo alguns pilotos, e a gente tem que entender exatamente o valor criado, né? Porque também está esse assunto que o Robert falou, né? De que às vezes os assistentes dão essas respostas meias inadequadas, então a gente tem que aprender a fazer esses tuning, a fazer toda essa calibração, para que os modelos de fato sirvam, né? Agora, um assunto das grandes corporações é que a gente tem muita aversão a risco. Então, quando o GenAI começou a ser assim, demais de falado, a gente já tinha uma política bem clara que falava como você pode, como você não pode usar e que cuidados tem que ter. E quando você vê a política, fala, mas, cara, isto é impossível fazer um projeto seguindo isso tudo. Mas faz parte, né? As empresas como ArcelorMittal, líder do mercado, têm uma responsabilidade. Então, a gente, às vezes, tem que ir pé no chão com algumas questões, né? Obrigado. Falando dessa geração de valor, há alguns meses teve o Web Summit no Rio de Janeiro e tinha uma organização, não vamos mencionar, mas uma organização que disse que estava fazendo 350 POCs de GenAI. E eu me lembro de estar sentado com o CEO de uma outra empresa que disse que tem 350 POCs, eu não sei qual está o foco a nível dessa geração de trabalho. Então, a pergunta aqui, Edu, é a seguinte: como é que você consegue controlar essa vontade de procurar de fazer, todo mundo está interessado, todo mundo quer fazer, mas na realidade eu preciso criar valor. Então, como é que você administra isso? Qual é o processo? E como é que você tem conectado isso com o valor gerado? Eu primeiro agradecer, está excelente o evento, o lugar realmente é incrível, agradecer o convite. Talvez esse seja um dos maiores desafios, que é acalmar a hype que foi criada, né? Então, assim, você me dá a oportunidade de comentar, não quero ser anticlímax, mas assim, eu sou um cara de 20 anos de tecnologia, então meu background é na área de tecnologia mesmo. E o que acontece, né? Se a gente for pegar todos os grandes booms que a gente teve, então pegar década de 20 com automóvel, depois década de 50, que a gente teve o boom dos eletrônicos, né, dos equipamentos eletrônicos. Quem lembra do Jetson, né? Década de 60, ele refletia o boom dos eletrônicos que teve na década de 50. Só que todos esses booms tecnológicos eles eram mais hard. E aí o que acontecia é que você tinha um tempo, um pace, para que todo mundo se adequasse e entendesse. Não chegava em todo mundo de uma vez só essas novidades, vamos colocar assim. E essas hypes elas acabavam tendo um pico um pouco mais baixo, o que facilitava a descida, que todo mundo sabe, né, que vai ter não vai ter um momento que você vai ter alguma certa decepção com a tecnologia, ela vai cair um pouquinho. Eu posso garantir, assim, desde que eu entrei na faculdade, eu já sabia que eu estava numa área que se transformava, mas nunca nem de perto na velocidade com o que está acontecendo agora com o IA. Então, estando aqui liderando essa equipe de IA na Petrobras, um dos nossos principais papéis é justamente tentar dosar o grau de subida dessa hype na companhia, que é essa coisa de todo mundo querer fazer, todo mundo tentar fazer. E aí, assim, o que a gente tenta fazer é justamente gerar soluções que a gente tenha clareza de qual o valor que aquela solução entregou, mas mais do que isso, tentar entregar o letramento, o conhecimento, que é o que particularmente a gente está fazendo aqui um pouquinho também na sua palestra, falando um pouco disso, que é o que? Explicar para a alta direção, para a alta administração, o que de fato é fogo e o que é fumaça, né? Então, a gente está numa hype muito alta, chegou muito rápido num estágio de euforia com essa tecnologia, e como a gente subiu muito rápido, tem muita neblina. Não tem empresa nenhuma, e a gente fala com as big techs, a gente fala com outros parceiros de petróleo, que são gigantes, fala com a indústria de mineração, ninguém está sem neblina, está todo mundo lá no alto, tudo nublado. O que a gente quer fazer? É justamente garantir essas entregas de valor, para que quando a neblina passar, porque ela vai passar, a gente encontre uma ponte, e não um abismo, porque senão o que vai acontecer ali na frente, como com qualquer tecnologia nova, é que a gente vai acabar encontrando esse abismo. Aí, especificamente para a entrega de valor, a gente tem algumas POCs, é sempre curioso quando alguém fala que tem 300, realmente é um número assim, difícil de gerir,
E o que a gente tenta fazer é criar, a gente criou alguns grupos e a nossa área, particularmente, ela é uma habilitadora de IA na companhia. A gente não entende que IA vai ser centralizado. A área de tecnologia não centraliza o conhecimento de ciência de dados de IA na companhia. Então, a gente é uma área que está habilitando uma empresa enorme no uso e consumo dessas soluções. E o que a gente faz é também ter processos bem definidos de como angariar e ver os resultados, né? E como você linka isso com os nossos planos diretores e com nossos projetos estratégicos. Então, em linhas gerais, é mais ou menos isso. Edu, aproveitando aqui que você falou um pouco de desafios e até entendendo que a Petrobras já tem uma área, né, dedicada a olhar para isso e ser uma habilitadora, que outros desafios vocês têm encontrado para conseguir implementar a GenAI no negócio? Bem, o primeiro, assim, até falando, ajudou lá com a alta administração, ajuda esse tipo de indagação quantas pessoas, não precisa nem levantar a mão, mas só pensar, se sente confortável em colocar em um parágrafo o que é GenAI. A gente até fala só de GenAI, eu já descobri gente que nem sabe que é IA generativa, nem sabe que o Gen... Então, assim, e está pedindo, e quer isso, que ele não sabe exatamente, às vezes, o que é. Então, a principal questão é essa, assim, a gente pegar e tentar entender, e letrar, e explicar a todo mundo. Esse é um desafio. O segundo, assim, eu venho da área de estruturação de dados, estruturação e organização de dados, né? E agora estou na parte de IA. A parte de estruturação de dados é a parte não sexy. Ninguém quer saber disso. É a parte de organizar, ajeitar. Só que isso é o core. Absolutamente nada. Toda a OpenAI, Microsoft, todo mundo que fez alguma coisa começa. Isso é 80% do trabalho, em média, dos artigos de IA, em geral, machine learning em geral. 80% do tempo não é fazendo a parte pirotécnica, que é super divertida, que é criar um modelo, treinar uma rede neural. 80% do problema é criando um dataset. É tendo dado, capturando dado, organizando dado, anotando dado. Eu venho dessa área. Então, assim, esse disparado é o maior desafio, porque todo mundo quer fazer, e aí quando a gente libera o chat, a gente liberou o chat Petrobras na empresa, para a empresa inteira, dentro dos padrões de segurança, né? A gente não podia usar o aberto, então a gente criou uma configuração interna e fez isso com um parceiro. Liberamos. No dia que a gente liberou, a primeira pergunta não, mas eu quero isso com meus dados. É meio óbvia a pergunta. O que a pessoa quer? Eu quero isso com os meus dados, eu não quero perguntar e responder o que é a internet, o que está na internet, né? Tá bom, então você quer isso com os seus dados? Olha a resposta, tá bom, quais dados? E a maioria das pessoas fala, não, mas aí eu quero aqui o meu e-mail, mas eu quero esses PDFs aqui também, eu quero esse PPT. Então, assim, não tem mágica. Assim, muito a grosso modo, nada mais é do que um algoritmo que foi treinado para identificar padrão e estrutura. E ele sabe fazer a mímica disso. Ele faz uma mímica do que ele aprendeu. Ele sabe padrões, ele entende estruturas e ele faz uma mímica disso. Então, ele é zero criativo. Ele é criativo por questões probabilísticas, propositalmente criativo, vamos colocar assim. Mas ele não passa disso. Então, quando eu for botar um insumo ali, as informações, elas têm que estar colocadas de uma forma que, de fato, reflitam, né, o corpus que eu estou querendo representar. E esse é um mega desafio, né? Você não chega na IA generativa se você não tiver organização de dados. Então, vamos lá. Você disse é probabilístico. Eu acho que esse é um ponto importante que a gente tem que ter aqui. Uma grande parte das pessoas ainda acha que Generative AI é determinístico. Ele é probabilístico. Com probabilístico veio veio um elemento muito simples, que é a alucinação. Então, a minha pergunta aqui, Marcelo, hoje tem todo um conservadorismo das empresas grandes do que elas põem lá fora e, além disso, tem um efeito multiplicador que vem sobre essa parte de alucinação. Como é que empresas como o Arcelor lida com isso? Como é que controla, como é que aceita alguma coisa ou não aceita nada? Qual é a melhor maneira de fazer? Como é que vocês estão fazendo? Bom, por enquanto a nossa política está a ser bem cauteloso com isso aí. Então a gente, tudo o que estamos fazendo é mais para uso interno. Então a gente mesmo faz a curadoria dos conteúdos e a gente vai aprendendo como fazer esses tuning dos modelos melhor. Assim, por enquanto nós não temos lançado nada, por exemplo, para clientes ou para fornecedores usarem. Por enquanto é uso interno, né? E essa alucinação acontece de fato. A gente vê que, eu lembro assim, um dado, um modelo que tínhamos treinado lá, 20% das respostas eram muito erradas, 80% eram perfeitas. Então, assim, é uma questão de tuning e de aprendizado, né? É uma tecnologia muito nova também, mas por enquanto a gente está sendo bem cauteloso, né? Eu queria até perguntar para o Ricardo, a gente ouviu aqui um pouco do Edu falando sobre o letramento que as pessoas precisam ter
O Marcelo falou sobre a liderança entender os impactos e o benefício que a GenAI pode trazer. Falou também da criação de políticas para a gente poder também trabalhar com esse risco. Tem uma pesquisa do MIT que diz que 3 a cada 5 respondentes entendem que GenAI tem potencial para disruptar a indústria. O que você entende que deveriam ser os primeiros passos para quem está entrando numa jornada como essa? A gente ouviu alguns elementos aqui trazidos pelo Edu, pelo Marcelo. Quais são os elementos que você considera importantes? Sim, o que mencionou acá Edu passa constantemente. A mim me passou alguma vez que uma empresa mineradora em Peru me falou: quero implementar inteligência artificial. Falei: ok, onde? Não, quero inteligência artificial. Mas onde? Quero inteligência artificial. Então, acontece que muitas vezes não se tem claro o que é o conceito. Então, a primeira coisa que uma empresa deveria fazer é trazer expertos na matéria e entender internamente o que é e que não é a inteligência artificial generativa, que pode fazer e que não pode fazer, quais são as limitações e quais não. Hoje em dia na internet tem muita coisa, muito buzzword, e há muitas pessoas que estão, inclusive, muito assustadas do que a inteligência artificial poderia fazer, principalmente por alguns filmes. No último índice de AI da Universidade de Stanford, eles fizeram uma encuesta e 53% das pessoas falou que tinha medo da inteligência artificial. Então, a primeira coisa é trazer expertos para que a gerência, os executivos entendam que é e que não, e que deveriam fazer. E tem que entender que isto chegou para se quedar. Vai quedar-se e vai revolucionar todas as indústrias. Então, primeiro é trazer, entender, definir uma estratégia de implementação de AI na empresa que vá de la mão com a estratégia da empresa mesmo. O que eu quero fazer com a AI daqui ao futuro. Uma vez que eu defino isso, tenho que definir claramente qual é a visão, quais são os objetivos claros que eu quero cumprir no tempo e, acompanhado disso, fazer um roadmap de tecnologia. Implementar AI requer implementar tecnologia. Logo disso, poder começar a ver se eu tenho as pessoas internas que vão a trabalhar com essa AI. Pode ser que algumas posições van a quedar redundantes. Entonces tengo que pensar qué posiciones no van a existir más porque voy a reemplazar por producto de AI, y si lo voy a reemplazar o lo voy a entrenar, voy a requerir que las personas fiquen entrenadas en nuevas tecnologías, en cómo usar tecnologías, cómo implementar las tecnologías, cómo soportar esas tecnologías. Hay que hacer un buen planeamiento o change management. En outras palestras falaram muito de change management, é muito importante. Por isso mesmo que as pessoas têm que entender que têm que fazer um plano de comunicação bom, têm que saber as implicâncias disso, quem vai ser afetado, quem não vai ser afetado. E há que pensar grande, com uma visão grande, hacia onde eu quero ir, mas partir pequeno. Como aqui o colega falou, partir com algum piloto. Em um lugar que, e Edu também falou, tenga os dados necessários, a quantidade de dados suficientes e de qualidade para fazer um piloto com AI. AI requer esse tipo de dados. Então, fazer um piloto pequeno, trazer pessoas com experiência em AI, trazer pessoas com experiência no processo. Não adianta pessoas somente experientes em AI se você não conhece bem o processo. A combinação das pessoas que conhecem o processo mas AI em conjunto vão dar um modelo que seja bom. Hay que ir entrenando el modelo para que no tenga los bias, para que el modelo dé los resultados, como falaba que el 20% estaba erróneo, para que el modelo dé los resultados correctos y después hacer rollout de esos en otras partes. Como ejemplo, una empresa mineradora en Chile, Collahuasi, que es el segundo productor de cobre mundial, ellos definieron una visión para ellos de qué futuro y le llamaron el algoritmo maestro. Ellos, en el futuro, quieren con un algoritmo controlar toda la operación minera. Suena un poco extraño, mas es la visión que ellos tienen a largo plazo, a longo plazo. Y ellos comenzaron trocando el algoritmo del Fleet Management System. Ellos no gostaron cómo le estaba funcionando, lo trocaron, hicieron uno nuevo, pusieron sobre el sistema de dispatch un algoritmo nuevo.
Depois fizeram um gêmeo digital para a planta. E assim estão poniendo diferentes algoritmos que algum dia eles pensam chegar a esse algoritmo maestro. Eles comunicaram dentro, as pessoas já sabem que isso vem e dessa forma estão cumprindo com os passos que eu te falei. Perfeito. Agora, vamos lá. E talvez aqui, Edu, seja para você. Se a gente está pensando que realmente tem um elemento de change management, se a gente está pensando que tem uma oportunidade, se a gente escuta alguns dos números, eu estava vendo, faz 1 ou 2 meses, estava vendo uma pesquisa que dizia 78%, eu gosto muito desses números porque basicamente você joga qualquer número aí, mas vamos lá, 78% do pessoal de tecnologia acha que o seu competidor está na frente deles no processo de GenAI. Você começa a conectar esse tipo de número, e que você começa a conectar o impacto que tem na mudança do processo de decisão das pessoas, como é que você administra a vontade versus a mudança de trabalhar em relação a esse tipo de tecnologia? Hoje, como é que você está olhando isso a nível de ajudar o teu cliente interno no processo de decisão, por exemplo, em função desse hype, desse medo, na realidade é FOMO, né? Fear of missing out, né? Medo de perder alguma coisa, esse FOMO, esse hype, mas também a oportunidade e essa mudança de maneira de pensar. Como é que você faz isso? Não, é bastante desafiadora. Primeiro é uma questão cultural, né? Na verdade, é muito legal, só quando você mostra assim, olha, sabe esse trabalho, não importa nem qual seja, modelagem geológica, perfuração de poço, que você faz há 60 anos, há 40 anos e que descobriu tudo que descobriu. Então, tem um jeito aqui que ele vai te dizer, isso tudo que você faz, ele vai dizer aquilo que você faz. 99% acha importante, mas não usa. Não vai usar, ele entende que, olha, ele não tem confiança naquilo. Então, essa parte cultural vai ter que ser vencida, mas ao mesmo tempo é como se ela criasse um balanço, um equilíbrio, com exagero também dessa hype que está vindo. Então, assim, para mim, essencialmente, a resposta para isso é um trabalho cultural, de estar junto das áreas, de novo, de letramento, acaba envolvendo de novo o mesmo tema, né, da gente conseguindo explicar e dizer o que é possível, né, e principalmente, assim, a gente quer que as soluções saiam do negócio. Essa é a nossa forma de atuar para tentar resolver esse problema. Então, o que a gente tem na empresa hoje é uma área habilitando para que todas as áreas possam desenvolver e lidar com dados. E vão ter níveis diferentes, porque assim tem que ser numa empresa do tamanho que é. E assim, então, isso vindo da área muda completamente a figura, né? Se o próprio engenheiro, se o próprio geólogo, se o próprio geofísico estiver participando do processo de criação de um modelo de IA, por exemplo, ou mesmo do tuning ou do fine tuning de uma IA generativa, de um LLM ou qualquer coisa que o valha, a gente entende que é muito mais fácil, né? Você abre uma porta enorme de entrada e o cara tem mais confiança por estar participando daquilo desde o começo. Então, é mais ou menos por aí. Eu queria fazer uma pergunta, aí eu vou deixar os 3 à vontade aqui para me responder, mas a gente tem falado muito sobre as competências que são necessárias para trabalhar com IA. E aí não são só as competências de tecnologia, mas também de pessoas de negócio que consigam pensar aí no impacto de GenAI. Essas competências ainda não estão super disponíveis no mercado. A gente não tem essas pessoas aí em abundância. A disputa pelas pessoas que têm algum conhecimento é grande, porque todo mundo está querendo trazer para dentro de casa aí as pessoas que conhecem e que podem gerar um impacto de curto prazo. Então, eu queria saber um pouquinho de vocês. Como é que vocês estão pensando na estratégia de talentos para conseguir trazer essa força de trabalho preparada para a GenAI? Vamos lá. Primeramente, GenAI es un tipo de AI. Ni todos os problemas se resolvem com GenAI. Eu acredito que GenAI tem um potencial grandíssimo, mas hoje, na prática, temos muito mais projetos encarados com Machine Learning do que com GenAI. Tá? Em quanto a essa estruturação de time, uma coisa é fato, essas pessoas são super procuradas no mercado e a gente vai perder essas pessoas. Assim, não tem, assim, eu acredito que a gente não consiga reter muito tempo o talento. Então, as estratégias que a gente está implementando é documentar, ter sombras das pessoas, caso alguém não esteja, alguém possa assumir o trabalho,
E também muito desenvolvimento. A gente aposta muito na juventude mais curiosa, né? E sobretudo com Gen AI, que tampouco tem treinamento super avançado, master, MBA em Gen AI. É muito ser curioso, né? E cutucar e ir fazendo, né? Na prática mesmo, ir testando na prática. Então, essa é um pouco a estratégia nossa nisso aí. Só para complementar, assim, a gente tem um benefício, assim, a Petrobras é uma empresa que atrai muita gente, né? E a nossa taxa de retenção ainda é muito alta, então é maior do que no geral. Isso ajuda bastante. Agora, fora isso, de novo, o que eu acho que, pelo menos a nossa estratégia, é criar no próprio corpo interno, porque já são a maioria da área de exatas, né? A grande maioria. Então, assim, já são pessoas afins ao tema, né? Estatística, matemática, então já são afins aos principais temas. Então, motivar na própria empresa, né, que ainda mais na Petrobras, que tem um corpo técnico de tanta excelência, motivar nessa própria empresa, nessa própria excelência interna, os conhecimentos novos, tem ajudado muito, até pela velocidade que a gente tem de contratação. A gente acabou de fazer um concurso, cientista de dados, foi o primeiro, a gente botou 100 pessoas, né? Então tem 100 e poucas pessoas que entraram de uma vez com essa função, cientista de dados. Só que isso tem um pace, você tem um tempo de treinamento. Vai muito mais rápido treinando a própria força de trabalho para poder passar a trabalhar com isso, né? E aí a gente ganha bastante também. Então a gente tem essas duas, uma de curto prazo, que é usar a própria força de trabalho com treinamento e letramento, e a segunda, que é via entrada de pessoas mesmo, e motivar isso. E o legal é que a turma é muito plural. Cientista de dados entrou médico, policial, bombeiro, advogado. Então, assim, é incrível, assim, é uma profissão incrível, que é novo e realmente, eu fui falar no concurso, tinha de tudo que vocês imaginarem. Muitas pessoas transicionando de carreira. Então, também está gerando um clima e um clima plural na companhia que tem sido muito produtivo. Perfeito. A gente tem alguma pergunta da palestra, Lu? Não chegou. Não? Então, deixa eu tentar só uma conclusão, ter uma perspectiva de vocês aqui. O Clayton Christensen, que é o pai da inovação disruptiva, ou disrupção da inovação, através da inovação, falava muito do fato das empresas que são mais tradicionais, maiores, etc., terem uma grande dificuldade em se autodisruptar. E, automaticamente, o caso principal está em Steel, né? US Steel nos Estados Unidos, mas, assim, tem um problema que, assim, de repente apareceu alguém que bypassa utilizando essa tecnologia. Hoje, um exemplo que a gente está vendo, estava tendo uma conversa com um dos bancos grandes aqui, que estava com a mesma conversa de ter cuidado, não fazer, etc. E, de repente, você escuta o pessoal da Klarna, que é o Buy Now, Pay Later lá da Austrália, dizendo que todo o processo de avaliação e de comunicação com o cliente está todo dentro de LLM. Eles não têm grande coisa a perder, porque são the follower. Os bancos grandes têm muita coisa a perder, porque são os leaders. Como é que você... Tipo, a brincadeira dentro do conselho, ela é como essa conversa? De avançar e tentar, eu sei que eu tenho que fazer, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter cuidado. Então, qual é o equilíbrio aqui para as empresas grandes? As empresas grandes têm que adoptar a tecnologia. A tecnologia chegou, o tamanho desse tipo de tecnologia é uma revolução que está acontecendo, sumamente grande. A invenção dessa nova tecnologia de AI generativa e inteligência artificial em geral é tão grande que vai a mudar como as empresas vão a competir no futuro. E aí se van a ver quienes van a ser quienes ganham e quienes van a perder. Esto é como a teoria da evolução de Darwin. Aqui, quem não se adapte vai a perder. As empresas têm que se adaptar, têm que começar, como eu falei, com pilotos pequenos, trayendo conhecimento, fazendo que as coisas funcionem e ir adotando cada vez mais. E isso tem que ser parte da visão da empresa, da estratégia da empresa e tem que ser parte do ADN da empresa. Senão, vão a perder. Bom, eu acho que a gente está concluindo aqui. Acho que alguns elementos aqui importantes a pensar também são os seguintes: quando vocês pensam em Generative AI, a gente tem todas as restrições, mas tem que ver o quanto essas restrições são enablers também. Então eu vou dar alguns exemplos aqui. Dado, a gente sabe que tem um monte de viés no dado que está ali, mas com 1,8 trilhões de parâmetros dentro de um modelo, a probabilidade de ter capturado alguma informação
que possa ser interessante para vocês quando vocês não têm essa informação, ela surge. Então, assim, um cliente. O que é um cliente para um tipo de perfil? Então, esse é o número 1. O segundo elemento a considerar aqui é, dentro dessa estrutura de decisão, se você sabe que tem uma convergência para a média, o trabalho do prompt, o trabalho do que você está fazendo, está perguntando, ele é o que vai diferenciar vocês da concorrência. Então, assim, de novo, uso negativo em função do push. Então, a única coisa que eu deixaria vocês no dia a dia, assim, temos uma preocupação bastante, mas tem coisas que estão lá dentro que podem desafiar a maneira da gente pensar. Não é automaticamente uma resposta, e na realidade em Generative AI normalmente é best is enemy of good, tá? Ou seja, o melhor é inimigo do bom, e às vezes o bom dá o trigger para alguma coisa que possa acontecer. Então eu gostaria de agradecer a Lu, agradecer o Ricardo, Marcelo, Edu, pela presença e o tempo com a gente, agradecendo a todos vocês e os organizadores por esta conferência e por terem ficado tão tarde conosco aqui, e a gente vai falando. Muito obrigado. Obrigada, pessoal.